Saudações a todos, mais uma vez, eu sou o Robson Batista, diretor do Grupo Vida, e hoje eu vim com um tema que eu considero que é de suma importância, tá, para esclarecer para todos vocês, que é sobre o nosso tratamento, né, o que nós fazemos acerca de tratamento dentro da clínica, tá ok? Então vou estar explicando um pouco para vocês sobre esse tema. Tá? Então, se não ficar muito bem claro, vocês comentem aí nos comentários, envia no WhatsApp, para que no próximo eu possa estar sendo um pouco mais claro com vocês, tá? Mas eu também não vou me delongar, preciso que vocês fiquem até o final, claro, para que vocês possam entender exatamente qual é o tratamento do Grupo Vida, ok? Pessoal, no tratamento do Grupo Vida, nós iremos tratar vivências negativas, tá? Esse é um ponto muito importante, porque muitos pacientes, quando ele dá entrada na internação na nossa clínica, eles já passaram por muitas vivências, muitas situações negativas, mas são diversas mesmo que eles relatam. Essas vivências negativas não estão relacionadas aqui neste modelo, porém cada um tem as suas vivências em particular, né? Isso é muito individual de cada paciente, tá bom? Então deixar isso muito bem claro, porém todos têm diversas situações, vivências negativas. Ah, Robson, um dia eu sofri um acidente, aconteceu isso, e aí eu voltei a beber, ou eu comecei a beber, teve um problema no emprego, perdi o emprego, e aí, né, fiquei sem dinheiro, comecei a usar, ou passei por algumas situações que eu iniciei no uso, né, comecei a beber demasiadamente, cada vez mais, enfim, são diversas situações negativas aí, então isso aqui engloba várias situações negativas. Isso, pessoal, nós estamos falando desde do nascimento, tá? Até nos dias de hoje, no momento exato da internação, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Um outro ponto muito importante também, que nós vamos estar atuando com muito foco, é uma parte que eu gosto muito, é a questão emocional. Tá? Então tá direcionado, devido a essas vivências, todas essas questões, o emocional do paciente, ele chega totalmente destruído dentro da clínica. Então, assim, totalmente destruído. Então tem que ser feito sim um tratamento específico com foco no emocional. Eu tenho um outro vídeo que eu explico somente como é esse tratamento emocional, tá? Todas as vertentes dele, o início, como que nós iremos fazer esse trabalho do emocional do paciente, tá? Uma outra questão muito importante também, que nós trabalhamos dentro da clínica, dentro do nosso tratamento, são traumas, tá? Isso também impede muito o paciente, tá, a parar de usar, a fazer uma mudança, aceitar uma mudança, esses traumas, né, tem que todos serem quebrados, tem que ser tratado, tem que ser, vamos dizer aí, sanado de uma vez por todas. Então esses traumas, muitos pacientes nos relatam, Robson, puxa, eu tenho um trauma ainda de infância, então todas essas questões aqui de trauma são tratadas também. E tem alguns comportamentos, pessoal, que também é bem delicado, viu? Por exemplo, manipulações, tá? Manipulação. Então, infelizmente, esse mundo de tanto da bebida alcoólica, de vício, dependência em jogos, qualquer tipo de dependência de drogas, seja um crack, cocaína, maconha, independente quais sejam, o paciente ele tem que, infelizmente, mudar totalmente o comportamento, tudo aquilo que ele aprendeu, né, desde quando nasceu. Então, ele se torna um artista realmente. Então, é um ator na manipulação. Então, sai uma lágrima do paciente em 2 segundos, se necessário for, devido a uma crise de abstinência e devido a isso. Então, se torna realmente, são pessoas hoje, né, homens, mulheres, né, infelizmente, totalmente manipuladores. Então, nós temos que trabalhar esse ponto também, que eu considero muito importante também. Questão de mentira. A mentira, ela faz parte mesmo do dia a dia, ela enraiza, né? O paciente, ele se torna um verdadeiro mentiroso mesmo, né? O perito em mentiras, né? Nem fica vermelho, como dizia meu avô
para poder mentir, tá? Um ponto muito importante, separações também. Muitos pacientes vêm de uma separação, da esposa, ou por visualizar separações dos pais, né? Então são vários tipos de separações aí, separações até mesmo dos seus filhos, né? Que a esposa mudou de cidade, ou que o esposo levou os filhos, enfim, várias outras questões aí também de separações. Isso aí é algo que machuca muito, né, a pessoa em si, o ser humano em si, principalmente o dependente químico, dependente de qualquer tipo de substância, o dependente de jogos, que seja aí. Essas angústias também, né, todos os pacientes chegam muito angustiados, com uma carga muito grande nesse ponto da angústia, medos, né, hoje já tem medo, já estão mais reprimidos, tem medo realmente, são diversos medos aí, Robson, mas quais são esses medos? Esse medo de dar errado de novo, medo de dar certo, medo de enfrentar, medo de ir para cima, medo, são diversos medos aí, né, que faz com que tenha essa barreira aí também e não adere tanto ao tratamento, não se trata, né, decepções, né, eu costumo dizer que infelizmente ou felizmente, né, o paciente, o dependente químico, a droga, ela só pega os melhores seres humanos, cara, é incrível, incrível, incrível. Né? É muito diferente de bandido, esse tipo de pessoas. O dependente químico não, ele é de família, ele teve uma ótima criação, inclusive nós nem sabemos quais são as causas, né, que levou ele a usar, de tão gente boa que ele é, trabalhador e tudo, e então essa pessoa já foi muito enganada também, foi muito trapaceada, então tem várias decepções, e até com ele mesmo, de ter fracassado, né, de não ter conseguido parar no momento certo, de ter perdido o casamento, ter perdido o carro, o emprego, tudo. Então são várias decepções aí que nós temos que estar trabalhando dentro do nosso tratamento, tá? O isolamento, costuma se isolar, né? Entra dentro de uma caixinha, né? A gente fala aí, cava um buraco e se isola realmente aí de tudo. Robson, como que é o isolamento? Tá, vamos dar um exemplo rápido. Quando que durante o uso, os vícios, as dependências, essa vida louca, esse paciente vai a um shopping, a uma praça, jogar um futebol, é um isolamento total, ele só frequenta ambientes onde ele possa estar usando. Então o isolamento é da biqueira para casa, do bar para casa, é da casa de jogos para casa, enfim, é só esse itinerário aí, ou para favela, enfim, para casa de um outro usuário. Então ele está totalmente isolado da sociedade, do meio social, né? Não assiste mais séries, não se envolve com estudo, com nada. Depressão, esse aqui desponta essa depressão aqui, principalmente quando chega, né, chega muito depressivo, eles chegam muito depressivos, vamos trabalhar tudo isso dentro do nosso tratamento. Sentimento de culpa, se culpa muito também por ter fracassado diversas vezes, por não ter conseguido, né, ter perdido aquele emprego, ter perdido aquela oportunidade, ter perdido aquele namoro, aquela esposa, ou aquele filho, ou aquela mãe naquela situação de usando, ou pai, ou enfim, vários sentimentos de culpa e sentimento de raiva, né, tem muita raiva dentro, porém não expõe muito isso, né, é claro, mas tem um sentimento de raiva, sentimento de rejeição, alguns, a gente se depara com esse sentimento de rejeição assim bem aflorado, né, você vai conversar com você, quando a gente senta para fazer uma terapia com o paciente, a gente percebe muito que ele tem muito esse sentimento de culpa aqui, tá? Sentimento de raiva, né, eu já comentei, me perdoe, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, já comentei, negação, né, a negação, essa negação aqui é muito engraçada, tá? É aquele momento que o paciente, ele, tudo que é contrário ao uso, à dependência, ao vício, ao ambiente, ele nega. Então, se eu não estou usando tanto assim, sempre é o vizinho que usa mais, sempre é o outro que usa mais, né? Então não estou usando tanto assim, eu não fiz isso. Então, por mais que faça, tenha comportamento negativo, mas não foi eu que fiz, você não tem prova, você não pode falar que tudo sou eu, então acaba se vitimizando muito, né? Se coloca numa situação de vítima aí e minimiza todos os problemas, né? Então acaba minimizando tudo, nada é tão problema assim diante de um olho, diante dos olhos de quem está fazendo uso aí, tá? Se torna uma pessoa agressiva, tá? Agressividade na defesa, na hora da crise ali, então acaba se tornando uma pessoa agressiva, principalmente com os de casa, vamos se dizer assim, ou seja, as pessoas que convivem com ele,
tá? Então se torna agressivo com a mãe. Puxa, a mãe olha e fala, nossa, eu reconheço meu filho, Robson. É o pai, o irmão, a irmã, filho, todos em volta ali que tem um vínculo emocional, se torna uma pessoa muito agressiva. Um ponto também é a arrogância, né? Arrogância, prepotência, né? Alguns pacientes chegam dentro da instituição para o tratamento dentro da clínica com um nível de prepotência que só, vamos dizer aí um termo aí, só Jesus na causa mesmo, porque é muita prepotência, muita. Alguns pacientes mesmo até que nos ligam, né, que eu quero me internar, mas a clínica tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser, meu amigo, monta uma clínica para você, tá? Constrói uma e lá você coloca as suas regras, monta ela do jeito que você quer e você se interna nela, porque esse nível de prepotência a gente não tem nem como chegar, não estamos nem preparados à altura de nem conversar com você sobre tratamento tão prepotente que o paciente se tornou, alguns, tá? Isso é muito importante deixar claro. A vida no trabalho, perdem aquele tesão de trabalho, tem vergonha de retornar ao trabalho depois, quer mudar de trabalho, alguns já perdeu realmente, já tem anos até que não trabalha, não tem sua vida laboral do dia a dia, então já perdeu essa questão do currículo, né, de entregar currículo, até mesmo cuidar da sua empresa, voltar a cuidar da empresa, ou até mesmo montar uma empresa, né, administrar uma empresa, enfim, toda essa questão do trabalho é muito importante ser tratada também, e nós, do Grupo Vida, nós tratamos esses pontos no nosso tratamento, tá? A vida de estudos também muito importante, muitos pacientes relatam durante o histórico clínico, a história clínica dele, óbvio, parei os meus estudos quando eu tinha tantos anos, hoje eu não estudo mais, não ler um livro, mas é muito difícil você, então nós temos que motivar o paciente dentro do nosso tratamento a voltar a ler um livro, a ter um orgulho de estudar, né? Então o estudo sempre foi um ponto-chave aí dentro do nosso tratamento, tá? E a questão familiar também, voltar a ter esse laço familiar, realmente esse primeiro amor, né? Porque querendo ou não que o paciente não ame sua família, não convive com a sua família, longe disso, mas perdeu totalmente aquele vínculo, né, emocional que tinha com a família devido ao uso mesmo, devido aos vícios, né, devido à dependência, que seja por jogo, que seja por álcool, como eu disse, por outras drogas, né, e aí nós temos muitos outros pontos que nós vamos abordar dentro do nosso tratamento. Tá ok? Então, eu creio que eu tenha sido o máximo objetivo aí para não delongar muito o vídeo também, mas esse é o tratamento, beleza? É o nosso tratamento, ok? Muito obrigado mais uma vez e lembrando que temos vários outros vídeos, vários outros temas que eu sempre estou trazendo aqui e também você pode colocar aí nos comentários o que você gostaria de estar entendendo sobre o Grupo Vida, ok? Então até o próximo vídeo e muito obrigado por ter chegado até aqui comigo.